Durante séculos, o nome dos vikings foi sinônimo de medo em grande parte da Europa. Das costas do Atlântico aos rios do leste, suas incursões deixaram uma marca profunda em mosteiros, cidades e reinos inteiros. Não eram apenas saqueadores, eram navegadores experientes, estrategistas audaciosos e líderes capazes de mobilizar centenas de guerreiros em expedições que pareciam surgir do nada. Mas dentro desse mundo violento e competitivo, alguns nomes se destacaram acima dos demais. Chefes e líderes cuja fama atravessou fronteiras, cujos feitos foram lembrados por inimigos e aliados, e que, com o passar do tempo, se transformaram em figuras quase lendárias. Número 5. Björn Ragnarsson. Björn Ragnarsson é uma das figuras mais representativas da expansão viking para o sul durante o século IX, tradicionalmente considerado filho de Ragnar Lothbrok, uma filiação que provém principalmente das sagas nórdicas. Sua figura se insere em um momento-chave em que as incursões escandinavas deixaram de ser ataques costeiros esporádicos para se tornarem expedições organizadas de longo alcance. As fontes francas e árabes concordam em associar Björn a uma grande expedição naval que partiu da Escandinávia e percorreu o Atlântico até alcançar o Mediterrâneo. Essa frota, que operou durante vários anos, atacou cidades e enclaves estratégicos na costa da Península Ibérica, no sul da França e no norte da África. Tratava-se de uma empreitada excepcional para a época, tanto pela distância percorrida, quanto pela complexidade logística envolvida em manter uma força armada coesa longe de suas bases tradicionais. Durante essas campanhas, os homens de Björn demonstraram uma notável capacidade de adaptação. Combateram em ambientes desconhecidos, contra inimigos muito diferentes dos reinos do norte. Embora muitas dessas incursões tivessem um caráter claramente predatório, também serviram para reunir informações, rotas e experiências que seriam aproveitadas por gerações posteriores de vikings. O apelido de Costado de Ferro aparece associado à sua reputação como guerreiro difícil de derrotar. Para além dos exageros típicos das fontes medievais, esse epíteto reflete a imagem de um líder que sobreviveu a múltiplos confrontos e soube se impor em contextos extremamente violentos. As sagas o descrevem como um comandante capaz de manter a disciplina e a lealdade de seus homens durante campanhas prolongadas, algo pouco comum em expedições tão extensas. Após seus anos de incursões, Björn retornou ao norte e estabeleceu-se como governante em território escandinavo, provavelmente na região da Suécia. Ali, iniciou um processo de consolidação do poder que marcou uma diferença em relação às gerações anteriores. Já não se tratava apenas de saquear e regressar, mas de transformar o prestígio militar em autoridade política estável. A figura de Björn Ragnarsson representa, assim, uma fase intermediária do mundo viking, a do líder que combina a tradição dos saques com os primeiros passos rumo a estruturas de poder mais duradouras. Seu legado não se mede apenas por suas campanhas, mas também por ter contribuído para transformar a violência viking em um instrumento de domínio territorial e dinástico. Número 4. Érico o Vermelho. Eric o Vermelho é lembrado menos por suas batalhas diretas e mais pelo profundo impacto de suas decisões. Violento, temperamental e temido até mesmo entre os seus, foi expulso da Noruega e, mais tarde, da Islândia, devido a diversos conflitos e homicídios. Longe de desaparecer, Eric transformou o exílio em uma oportunidade. Liderou a exploração e a colonização da Groenlândia, um território hostil que conseguiu apresentar como uma terra promissora para atrair seguidores. Sua capacidade de conduzir outras pessoas para um ambiente extremo demonstra sua autoridade e seu caráter dominante. Embora não tenha sido um conquistador no sentido clássico, Eric representava uma forma diferente de temor, a do líder imprevisível, capaz de impor sua vontade mesmo em condições extremas. Governou as colônias groenlandesas com mão firme, em um mundo
onde a sobrevivência dependia da obediência e da coesão. Seu legado continuou através de seu filho, Leif Erikson, que chegaria a explorar terras ainda mais distantes. Erik, o Vermelho, encarna o viking que não apenas saqueia, mas também expande as fronteiras do mundo conhecido. Número 3. Harald Hardrada. Harald Hardrada é considerado um dos guerreiros mais experientes e formidáveis da era viking tardia. Após a derrota de sua família na Batalha de Stiklestad, mudou-se para o leste da Europa, onde lutou como mercenário nas campanhas dos príncipes russos e, mais tarde, juntou-se à Guarda Vareg do Império Bizantino, em Constantinopla. Ali adquiriu treinamento em táticas militares avançadas, organização de tropas e comando de frotas, algo incomum para os padrões escandinavos da época. Essa experiência lhe proporcionou uma reputação de disciplina e dureza inabaláveis, além de permitir seu retorno à Noruega com habilidades e contatos que superavam os recursos de muitos de seus rivais locais. Ao reivindicar o trono, Harald consolidou o poder real diante de chefes regionais e famílias nobres, impondo um governo mais centralizado e militarmente organizado. Seu reinado não foi marcado apenas pela guerra e pela conquista, mas também pela consolidação de estruturas de poder que fortaleceram a coroa norueguesa. Harald Hardrada era conhecido por seu caráter implacável. Não hesitava em usar a força para sufocar rebeliões internas, nem em punir seus opositores. Ao mesmo tempo, promoveu a expansão territorial por meio de incursões e expedições nas Ilhas Britânicas e no Mar Báltico, reforçando sua fama de rei guerreiro. Sua reputação era acompanhada de um carisma que lhe permitia manter a lealdade de guerreiros experientes, que o haviam acompanhado desde suas campanhas no leste da Europa e em Bizâncio. Em 1066, Harald lançou-se em uma de suas últimas empreitadas, a conquista da Inglaterra, numa tentativa de reivindicar o trono em disputa com Harold Godwinson. A invasão começou com uma campanha rápida na Nortúmbria, onde suas forças obtiveram vitórias iniciais, mas terminou na Batalha de Stamford Bridge. Ali, Harald e a maior parte de seus homens foram derrotados e mortos, em um confronto que muitos historiadores consideram o encerramento simbólico da era viking clássica na Europa. Número 2. Ivar Ragnarsson. Ivar Ragnarsson, ou Ivar, o Desossado, é uma das figuras mais inquietantes e enigmáticas da era viking. Ivar foi um dos principais comandantes do chamado Grande Exército Pagão, uma coalizão de guerreiros escandinavos que desembarcou na Inglaterra no ano de 865. Diferentemente das incursões vikings tradicionais, que costumavam ser rápidas e focadas no saque, essa força tinha um objetivo mais ambicioso: a conquista e o controle permanente do território. Sob a liderança de figuras como Ivar, o exército avançou de forma metódica, atacando os reinos anglo-saxões um a um e explorando suas divisões internas. Um dos episódios mais significativos de sua campanha foi a tomada da cidade de York em 866, um importante centro político e econômico do Reino da Nortúmbria. A cidade foi capturada após um cerco cuidadosamente planejado, e as tentativas posteriores de retomá-la pelos reis anglo-saxões terminaram em derrota. Esse sucesso não apenas proporcionou aos vikings uma base estratégica na Inglaterra, mas também demonstrou sua capacidade de conquistar e manter posições-chave, algo que marcava uma nova fase da expansão escandinava. As crônicas também associam Ivar à derrota e execução do rei anglo-saxão Edmundo da Anglia Oriental, um episódio que teve forte impacto simbólico. Mais do que o resultado militar, essas ações produziam um profundo efeito psicológico. Transmitiam uma mensagem clara sobre as consequências de resistir ao avanço viking. Ivar compreendia que o impacto moral podia ser tão decisivo quanto a vitória no campo de batalha. Sua estratégia não se limitava ao confronto direto, mas incluía o uso do medo, da surpresa e da desestabilização do inimigo.
Diferentemente de muitos chefes vikings cuja autoridade dependia exclusivamente de sua força pessoal, Ivar destacou-se por sua capacidade de coordenar grandes contingentes de guerreiros e manter a coesão de forças diversas durante campanhas prolongadas. Isso sugere um nível de organização e liderança pouco comum, especialmente em um contexto onde as lealdades frequentemente mudavam e eram baseadas no sucesso militar. Número 1. Ragnar Lodbrok. Ragnar Lothbrok é, sem dúvida, a figura mais emblemática do mundo viking e uma das mais influentes de toda a Alta Idade Média europeia. Sua existência histórica exata continua sendo objeto de debate, mas as crônicas anglo-saxônicas, as sagas nórdicas e diversas fontes medievais concordam em apontar o surgimento, durante o século IX, de um líder viking excepcional cujas ações deixaram uma marca profunda em vários reinos europeus. Ragnar é associado às primeiras grandes ofensivas organizadas contra os reinos cristãos da Europa Ocidental, especialmente na Inglaterra e no Reino Franco. Em uma época em que muitos ataques vikings eram incursões rápidas e limitadas, Ragnar participou de campanhas mais ambiciosas, que envolviam uma penetração profunda em território inimigo, utilizando rios navegáveis como rotas estratégicas. Esse tipo de operação exigia planejamento, coordenação e uma compreensão avançada da geografia e das defesas adversárias. Um dos episódios mais significativos atribuídos a Ragnar foi o ataque a Paris em 845. Segundo as crônicas francas, uma grande frota viking subiu o rio Sena e chegou ao coração do Reino Franco Ocidental. A cidade, embora protegida, não estava preparada para uma ofensiva daquela magnitude. O rei Carlos, o Calvo, viu-se obrigado a pagar um enorme resgate em prata para evitar sua destruição. Na Inglaterra, Ragnar também participou de campanhas que enfraqueceram vários reinos anglo-saxões. Essas incursões não buscavam apenas saque, mas também prestígio, influência e, em alguns casos, o estabelecimento de bases permanentes. Sua figura representa o momento em que os vikings começaram a se transformar de saqueadores sazonais em uma força militar capaz de alterar o equilíbrio político regional. Sua liderança baseava-se em uma combinação de agressividade calculada e autoridade pessoal. Ragnar não era simplesmente mais um guerreiro, mas um líder capaz de atrair seguidores, manter sua lealdade e conduzir operações complexas a longas distâncias. Em uma sociedade onde o prestígio pessoal era fundamental, suas vitórias fizeram dele uma figura de enorme influência. A tradição sustenta que sua morte ocorreu após ser capturado pelo rei anglo-saxão Ela da Nortúmbria, que ordenou sua execução. Independentemente dos detalhes exatos, o certo é que sua morte não encerrou seu impacto. Pelo contrário, seus supostos filhos, entre eles Ivar, o Desossado, e Bjorn Costado de Ferro, lideraram novas campanhas que ampliaram ainda mais a presença viking na Europa. Além da linha que separa história e lenda, Ragnar Lothbrok simboliza um ponto de inflexão. Ele representa o momento em que os vikings deixaram de ser vistos como simples saqueadores, para se tornarem atores decisivos na política europeia. Sua figura encarna o surgimento de uma nova forma de poder militar, baseada na mobilidade, na audácia e na capacidade de explorar as fraquezas dos reinos estabelecidos. Por isso, seu nome não apenas sobreviveu nas crônicas, mas tornou-se o próprio símbolo da expansão viking. Esses 5 líderes não foram apenas temidos por seus inimigos, mas também respeitados por sua capacidade de se adaptar, liderar e sobreviver em um mundo marcado pela violência e pela incerteza. Cada um deles, à sua maneira, deixou uma marca que ultrapassou seu próprio tempo. O mundo viking não era homogêneo nem simples. Era um cenário complexo, onde liderança, estratégia e reputação eram tão importantes quanto a espada. E nesse cenário, esses nomes se ergueram acima dos demais. Porque o verdadeiro temor não nasce apenas da força,
mas da certeza de que, quando esses homens apareciam no horizonte, nada voltava a ser igual. Se gostou do vídeo, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo vídeo.